Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Borsato, tirador esportivo. Hoje eu venho falar sobre a escolha da sua primeira arma, sua primeira pistola, como fazer essa escolha, né? Tem tantas opções no mercado, tantos valores, dos valores mais altos até os menos altos, né? Porque não tem como falar em valor baixo, considerando os preços aqui no Brasil e inclusive os impostos, que são a maior parte do custo de uma arma de fogo, é impostos, tá bom? Você paga por aquilo que não recebe, mas você conversa para outra hora. Então, o primeiro ponto a se observar é a filosofia de uso. Para que você quer essa arma? Não adianta você chegar na loja e falar assim, eu quero uma arma para defesa residencial. De vez em quando eu vou levar para o stand de tiro, vou fazer um IPSC e vou disputar as categorias mais complexas, mais concorridas. Pode ser que essa não seja uma boa ideia. Não quer dizer que você está proibido de usar a sua arma de defesa no esporte ou a sua arma do esporte para defesa, tá? Não quer dizer isso, mas na hora de escolher a arma ideal para você, você deve levar isso em consideração, porque nem toda arma vai te atender em todos os aspectos possíveis. Então, se é uma arma para defesa residencial, você pode optar por um tamanho maior, uma full size ou até uma compacta, né? Via de regra, a compacta ela tem um tamanho já um pouco maior do que as subcompactas e microcompactas. Já para o esporte, quanto maior a arma, melhor, porque você vai valorizar a sua empunhadura, vai valorizar a sua precisão e, dentre outros aspectos, você pode, dentro dessa arma de esporte, colocar alguns upgrades, melhorar o aparelho de pontaria, melhorar o gatilho, melhorar a mola, guia de mola, adicionar outros incrementos nessa arma que possam te gerar alguma vantagem. Mas olha só, mesmo nessa arma de esporte, você deve se atentar aos requisitos da modalidade que você pretende atirar. Por exemplo, o IDSC é um esporte em que não se permite muitas variações. Você só pode fazer variações mínimas, alterações mínimas na sua arma, se adequando ao regulamento daquela modalidade que você vai participar e também as regras gerais do esporte. Já no IPSC existe as divisões mais técnicas, que me fugiu o nome, da divisão que permite as maiores modificações na sua arma. Então, essa arma, dessas divisões que permitem maiores modificações nas armas, por exemplo, um gatilho extremamente aliviado, que é um fiozinho de cabelo para dar o tiro, o ferrolho extremamente leve, reduzido, pode ser que ele não seja o ideal para defesa, né? Pode ser que ele não seja o ideal também, muito menos para o porte diário, né? Quando você fala então em porte diário, você já pensa logo nas armas mais compactas possíveis, né? É claro que você vai observar a sua precisão, né? A sua acurácia com essa arma, se ela realmente se adequa ao seu porte físico, né? Se for uma arma extremamente pequena, que você mal consegue segurar ela na mão, ela vai pular demais, sua precisão vai estar horrível, porém você vai ter a vantagem da velabilidade, né? O porte velado dela vai ser muito melhor. Você vai conseguir esconder ela no seu corpo muito fácil. Então, essas são umas das principais características que você deve ver, né? O tamanho do cano, o tamanho da empunhadura, para saber se ela vai estar adequada ao seu porte ou se é para uma defesa residencial. Você não precisa se preocupar tanto com o tamanho. Com relação ao esporte, você vai ter que verificar se permite ou não fazer modificações, e aí, dentro da sua modalidade, dentro da sua divisão, optar por fazer ou não essas modificações. Dentro das pistolas, nós temos várias categorias de tamanhos.
desde as pockets, que é aquelas pistolinhas desse tamanhozinho, que você segura com 3 dedos, 2 dedos, e você consegue esconder ela dentro dos seus sapatos, se você quiser. Praticamente a utilidade dela é mínima, praticamente zero na realidade do Brasil, na realidade dos atiradores brasileiros, né, daqueles que portam arma de fogo, a não ser alguma missão secreta de algum agente secreto que não pode demonstrar de jeito algum que está armado, algum infiltrado, né? É muito restrita a utilidade dela, a não ser aqueles saudosistas, aqueles que gostam, né, colecionadores que gostam de ter vários tipos de arma. Então essas pockets, elas têm a sua utilidade bastante limitada. Existem as microcompactas, ao exemplo, a GX4 grafeno, aquela que tem a empunhadura menor, tem uma capacidade muito mais reduzida, o tamanho de cano reduzido também. Nós temos a G2C, G3C, acima dela temos a subcompacta, né? Temos a microcompacta, depois a subcompacta, que ela tem seu tamanho um pouco melhor, o exemplo da GX4 Carry, tá? Aquela que já tem 15 de capacidade, ela tem um cano um pouquinho mais do que 3 polegadas. Então nós temos ali um tamanho já muito bom para o porte, muito bom para posse residencial, né? Mais ainda para porte, né? Aquela que você vai conseguir usar tranquilamente no porte diário, consegue ter bons agrupamentos, claro que a microcompacta é um pouquinho melhor, um pouquinho mais de capacidade e muitas vezes a variação de preço é muito pequena. Acima disso, nós temos as compactas, né? Ao exemplo, a G3 Toro. Então, dentro da mesma categoria, você pode observar algumas vantagens entre uma arma e outra. Então, primeiro você observa a utilidade dessa arma, depois o tamanho, a capacidade, o que ela tem de diferencial de acabamento, de gatilho, de empunhadura, aquela que você abraça ela e você sente que ela está na sua mão, que não tem nenhum canto vivo, principalmente para o porte, né? Você tem algumas características ali que você precisa dar atenção com relação a esses cantos vivos para ver se não vai te machucar na sua barriga, principalmente se você for barrigudo igual eu. Então você precisa ver esse tipo de coisa, senão aquilo vai te incomodar, aquilo vai ser um estorvo na sua vida. Superada a questão do tamanho, precisamos então entender o sistema dela, como ela funciona. Qual é melhor para você? Qual você identifica como sendo melhor? É a de ação simples? É a de ação dupla? É a de dupla ação, né? Que envolve as ações simples e dupla e soma esses dois fatores, né? Por exemplo, a TH380, uma ótima arma, já tem vídeo usando ela numa competição aqui no canal, vocês podem ver, vou deixar aqui no card. A TH380 é uma arma de dupla ação. Você aciona o gatilho com o cão já armado, ele vai disparar. Se você apertar de novo o gatilho, vamos supor que deu uma nega, ou você está no seu porte, você deixa o cão rebatido, né? Você aciona o decocker, ele vai vir para frente. Você acionando o gatilho vai fazer a ação do cão vindo para trás e vai estourar, né? Então, essa arma TH380, entre várias outras que possuem o cão ou o martelo, né? Você vai ver que a maioria delas tem a duplação, mas, por exemplo, a 1911 é uma arma de ação simples. Você só consegue acionar o gatilho se o cão tiver a retaguarda. As Strike Fire são aquelas do padrão Glock, né? Que não tem cão, que o percussor é lançado, né? O percussor é retido por uma mola, o gatilho arma ela. Quando você aciona o gatilho, aí sim vai percutir a espoleta, né? Existe, por exemplo, ações Strike Fire em dupla ação, em ação simples. Por exemplo, G2C, ela é dupla ação. Você aciona o gatilho, você consegue trazer
o percussor à retaguarda e ele vai ser lançado. Ao mesmo tempo que quando você manobra o ferrolho, você aciona ele e ele vai percutir, né? Então, dentro da Strike Fire, tem a ação simples e dupla, né? Muita gente se confunde, acredita que ação simples, ação dupla é somente aquelas que têm o cão ou não, né? É importante saber disso, é importante você entender o funcionamento da sua arma para antes de comprar, né? Escolher aquela que melhor te adequa. Tem gente que não se sente à vontade com uma Glock porque não vê o cão, não vê se ele está à retaguarda ou não, né? A gente se sente inseguro com isso. Já entrando então nessa questão de segurança, é de extrema necessidade você entender quais são os sistemas de segurança que a sua arma possui. Se ela tem trava, se essa trava é ativa, se essa trava é passiva, se essa trava você precisa acionar ela, acionar e desarmar essa trava, né? O exemplo daquelas tem a trava externa, a G3 tem a trava externa, G2C tem a trava externa, que são as armas mais vendidas. Mas a Glock, por exemplo, veio revolucionar o sistema de segurança das armas. Via de regra, você não vê um botão de acionamento de trava. A trava é no gatilho, é uma lingueta que tem no meio do gatilho, que o gatilho só é acionado se essa lingueta estiver apertada. É ela que vai liberar a trava do percutor, né? Então, esse tipo de sistema de segurança, dentro da Glock, das principais armas hoje em dia, né? A Glock perdeu a patente, caiu em domínio público, praticamente todas as indústrias vieram a adotar o sistema Starkfire dela, juntamente com esses sistemas de segurança. Outra questão de segurança é você pesquisar o histórico dessa arma. É uma arma que traz um histórico de disparos acidentais, é uma arma que traz históricos aí, por exemplo, algumas empresas do passado, algumas empresas do presente, que não vou citar nomes para evitar conflito, mas que possuem alguns modelos de arma de fogo que tinha fama e que ainda tem fama de disparar acidentalmente, e que quando cai ela dispara, se der uma chacoalhada ela vai disparar, então você tem que conhecer os históricos da arma que você pretende adquirir. Se é uma arma que traz tristes notícias, né, de acionamento acidental, que não seja por culpa do atirador, né? 90% dos casos, 99% dos casos, a culpa é sim da pessoa que está portando essa arma, que está manuseando essa arma de forma equivocada, não se atentando às normas de segurança, né? E acaba causando um acidente, mas é um acidente que muitas das vezes é culpa do atirador. Então você tem que separar esse tipo de notícia. É um disparo acidental? Sim ou não? É um disparo por culpa do atirador? Ele causou esse acidente? Ou é um disparo porque a arma tem um defeito já de fábrica? Ou essa arma não foi manutenida de forma correta, né? Se não foi mantida a limpeza correta dessa arma, se essa arma não foi inspecionada, né? Se os mecanismos de segurança não estão sendo inspecionados, tem que tomar muito cuidado com as notícias que você vai procurar. Por exemplo, a Sig Sauer tem notícias ao longo de alguns anos de um modelo específico que o pessoal ainda está com medo, né? Teve entidades internacionais do tiro que proibiram esse modelo de arma na linha de competições. Alguns clubes de tiro proibiram que essas armas fossem usadas nos estandes e ainda não se tem uma notícia concreta, né? A própria empresa não se posicionou, confirmando ou não, ela se defende nos processos, né? Então, ainda não se tem o inequívoco conhecimento se essas armas desses modelos específicos realmente causam panes de segurança ou se são causadas pelos atiradores. Então, tomar muito cuidado com o tipo de notícia que você vai ver na hora de pesquisar a confiabilidade dessa arma. Também
é importante saber se essa arma não causa panes reiteradas, panes de nega, pane de rampeamento, panes de dupla alimentação, se o carregador já vem com defeito de fábrica, você precisa entender se essa arma tem esse tipo de problema. Claro, você vai pesquisar o histórico completo dessa arma. Muitos atiradores experientes dizem: não compre arma de lançamento. Muitos atiradores se recusam a comprar armas de lançamento, mesmo sendo a arma do momento, mesmo sendo a arma mais vendida do mundo, né? Muitos esperam ali 1 ou 2 anos para que as pessoas possam utilizar ela amplamente e ver se vai ter ou não notícia de alguma pane dessa, alguma notícia aí de falha de segurança da arma, que é muito importante também. Não digo que é obrigatório observar isso, mas é um ponto a ser levado em consideração caso você ainda tenha dúvidas sobre a confiabilidade daquela arma. E aí você vê então a capacidade dessa arma, capacidade de munições. Existem armas com 17, 19, 12, 15 de capacidade. Quantas munições cabem naquele carregador? Quantos carregadores vem na maleta quando você compra? É muito importante para que você saiba a utilidade. Por exemplo, uma G2C, numa linha de competição de IPSC, por exemplo, que são vários disparos numa mesma prova, você vai ter que trocar de carregador várias vezes durante a pista. Então, pode não ser tão vantajosa, mas para o porte velado ela é excelente. Ninguém vê que ela está na sua cintura, né? Então, a capacidade é muito importante, a velabilidade é muito importante, mas você tem que saber colocar na balança. O que vale mais para mim? Ter mais capacidade no confronto, uma ameaça ali que surge, 3, 4 ameaças, você vai ter 12, será que vai ser suficiente? Não é melhor eu ter um carregador a mais, ou ter uma arma com mais capacidade e um carregador a mais? Então, precisa ver esse tipo de coisa no seu uso, na sua utilidade. Outro ponto de extrema importância é a empunhadura. Muitas armas, principalmente as menores armas, elas têm essa dificuldade natural de empunhadura, dela encaixar na sua mão, de ser perfeita para você, para o seu porte físico, né? Se você é homem, se é mulher, se você tem força suficiente para aguentar o pulo daquela arma. Por exemplo, uma G2C, ela é pequena, cabe na mão de muita gente, mas ela pula demais e a precisão acaba, né? Você não tem precisão. Uma arma que você não consegue segurar direito na mão, é muito leve, né? Te dificulta o manuseio dessa arma. Então, a empunhadura de extrema importância. Se for uma arma muito gigantesca que sobra material, também pode não ser muito interessante, principalmente porque é a empunhadura que vai atrapalhar o porte velado, né? É o que aparece, é a empunhadura, se você não tomar cuidado com isso, e por isso que a empunhadura é tão importante. Somado a isso, o peso, né? Você precisa saber se esse peso não vai te atrapalhar no porte diário, ou se esse peso não vai te ajudar na hora do tiro de precisão, do tiro de defesa, porque o peso é o que vai compensar o recuo, né? A arma vai ter menos recuo por conta do próprio peso dela, o que vai fazer ela ser mantida para baixo, ela vai recuar, vai ter um ressalto menor por conta do próprio peso dela, que vai ajudar nessa compensação. Outra característica que você precisa olhar é o gatilho. Se esse gatilho tem um curso muito curto e ela é muito leve, pode não ser tão vantajoso por questão de segurança. Qualquer pedaço de camiseta que possa engatilhar possa enganchar nesse gatilho, vai acionar esse gatilho, qualquer toquezinho leve, isso aí é muito útil nas competições. Porém, para a defesa residencial, para o porte diário, você deve passar longe desse tipo de gatilho. Jamais modificar o gatilho original da sua arma para um gatilho leve,
para usar no porte diário, na defesa residencial, porque realmente é perigoso, não é recomendado de maneira alguma. O máximo que você puder deixar de originalidade na sua arma, de defesa, você precisa deixar. Claro, se aquilo te incomoda demais, é um gatilho tão duro que eu não consigo ter um agrupamento bom, talvez seja o caso de modificar, fazer alguma alteração, mas com um armeiro devidamente credenciado ali, um armeiro que realmente vai te prestar um serviço de qualidade, que não vai simplesmente te vender uma promessa, né? Uma arma de defesa, ela é, precisa ter esse gatilho duro, tá? Para que você não dispare acidentalmente. Ainda no gatilho, é preciso verificar o formato desse gatilho, se ele te agrada, se ele encaixa na sua mão. Claro que a experiência do tiro, você comparar várias armas com as mesmas características, você vai ver se o gatilho é melhor ou pior para você. Tá? A maioria das armas, por exemplo, elas têm um gatilho curvo, né, no formato do dedo. Outras armas têm um gatilho mais reto, flat, que é mais indicado aí para tiro de precisão, para o tiro esportivo, né? Então, são formatos que você pode observar nas armas, né? Você vai na loja, você vai pegar vários tipos de arma, vários tipos de gatilhos diferentes, você vai sentir se é muito pesado, se tem um curso muito longo, se o reset do gatilho é muito longo, ou se é muito curto, se te adequa, se fica bom para você. É só a experiência que vai te dizer. Por isso que é importante pedir opinião de pessoas que também têm experiência, opinião do próprio vendedor, de instrutor de tiro, aqueles seus amigos que frequentam o clube de tiro. Pergunte, ó, esse modelo aqui é legal ou não, né? Eu quero usar para isso, isso e aquilo. Será que é boa para mim? Quais opções você me indica? Ter opiniões de pessoas experientes é muito útil, vale muito a pena. Depois de analisar tudo isso, é importante ver a questão do custo-benefício. Se o valor é muito alto, se o valor é muito baixo, se atende às expectativas, se atende às necessidades, se muitas vezes essa arma for de um custo muito alto, que às vezes uma arma de menor custo poderia te atender naquilo, você poderia usar essa diferença de valor para melhorar o seu tiro, para ter mais treinamento, né? Usar aquele valor que você economizou com munições, é muito mais importante do que o arco, do que a flecha, é o índio. Né? O índio precisa saber atirar a flecha, você precisa saber atirar sua arma de fogo, precisa treinar, precisa fazer seus treinamentos diários e, além do mais, você é obrigado a cumprir as habitualidades. Né? Então, nada melhor do que o treino e observar o custo-benefício dessa arma, se ela atende suas expectativas, se ela atende a sua necessidade, antes de sair comprando aquilo que todo mundo fala na internet, comprando aquela arma que o lojista falou para você que é o melhor, é o que vende mais, nem sempre é que vende mais, é a que mais vai ser adequada para você. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo também que está na dúvida aí sobre qual arma comprar e se inscreva no canal, deixe um comentário e até logo.